E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de coordenadas polares. Continuando, traçado de curvas que não são triviais para a gente, agora o serão, porque são curvas bem interessantes em coordenadas polares, mediante seus traçados rápidos, tá? Vamos considerar os traçados rápidos. Estávamos vendo na aula anterior o conhecimento sobre limaçom. Vimos a primeira possibilidade de gráfico para limaçom, que gera um formato lembrando um coração. Por isso eu a chamo de cardioide, tá bom? Vamos avançando e conhecermos os outros dois formatos de uma limaçom, tá bom? O traçado rápido é o mesmo. Para qualquer formato que eu tenha de limaçom, o traçado rápido é aquela tabelinha atribuindo pelo menos os 4 valores básicos, que são 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2 para θ, e assim obtendo valores de R. Se liga. No primeiro exemplo aqui, eu tenho A igual a 2, B igual a menos 3. Tá bom? É um formato que possui seno. Também podemos ter o formato que possui cosseno. Aqui eu trouxe mesclado, tá? Enfim. Então, o que acontece? Se eu jogar 0 nessa equação, no lugar do θ, seno de 0 é 0, eu terei R igual a 2. Se eu jogar π sobre 2 nessa equação, seno de π sobre 2 é 1, logo será 2 menos 3, menos 1. Se eu jogar π, o que vai acontecer? Seno de π é 0, sobra 2. E se eu jogar 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1, logo gerará 5. Tá? Vamos fazer o esboço? Então, já observando esses valores aqui, eu consigo traçar algo desse tipo. Traçar até um pouco mais para cima o eixo polar, o eixo a 90 graus. Polo, angulação 0, angulação π sobre 2, angulação π, angulação 3π sobre 2. Tá? Para angulação 0, eu tenho R igual a 2. Para angulação π sobre 2, eu tenho R igual a menos 1. Então, na angulação π sobre 2, eu volto uma unidade. Para angulação π, eu tenho R igual a 2. O ponto está aqui, nesse o ponto está aqui, nesse o ponto estava aqui. Tá? E para a angulação 3π sobre 2, eu terei um R igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria um R mais ou menos aqui. O que acontece nessa situação? Começando na angulação 0, eu avançarei, passarei pela origem, porque existe um ponto que eu consigo zerar, tá? Só não explicito esse ponto na minha tabela. Contornarei chegando nesse valor interno, volto e continuo a traçar a minha curva. Pronto. Eu terei esse comportamento mais ou menos. Novamente repito, veremos a perfeição, por assim dizer, com software, numa aula futura. Ok? Esse é o comportamento dessa limaçom com aquela equação. Vamos fazer o do exemplo 2. Novamente a nossa tabelinha, desenho um pouco menor. Valores de θ, valores de R. Atribuindo os valores triviais, 0 π sobre 2, π e 3π sobre 2. O que acontece? Jogando 0, nesse segundo exemplo, cosseno de 0 é 1. Menos 1 mais 1, 1. Jogando π sobre 2, 0, logo R dá menos 1. Jogando π, cosseno de π é menos 1, então vai ficar menos 1 com menos 2, menos 3. Jogando 3π sobre 2, cosseno é 0, sobrará apenas menos 1. Tá? Vou fazer o esboço para a minha curva. Ainda continua valendo o que observamos na aula anterior. Toda vez que eu tiver o seno, a simetria da animação será em relação à perpendicular. Toda vez que eu tiver o cosseno, a simetria será em relação à horizontal, tá? Ao eixo polar.
Então, vou considerar aqui, já pensando nos meus valores, para desenhar de forma cômoda. Com o tempo vocês vão conseguindo observar bonitinho. Eu estou falando desses espaçamentos. Eu já consigo visualizar os espaçamentos na minha própria tabela, para na hora de desenhar no gráfico ser coerente nos espaços. Polo, angulação 0, angulação π sobre 2, angulação π, angulação 3π sobre 2. Beleza? Em 0, o R quem é? 1. Em 0, o R quem é? 1. Na verdade, eu fiz a angulação, o desenho errado. Porque esse π vai para lá, eu fazer assim o desenho. Pronto, agora tá. Origem, angulação 0, angulação π sobre 2, angulação π, angulação 3π sobre 2. Agora sim vai estar coerente. Eu desenhei, fiz o meu esboço do plano não interessante para esses pontos que eu achei. Agora está interessante. Olha só. Em 0, o meu tamanho de R é 1, então o ponto vai estar aqui. Em π sobre 2, o meu tamanho de R é menos 1, então o ponto vai estar aqui dentro. Pronto. Em π, o que acontece? O meu tamanho de R é 3. O ponto vai estar aqui. E em 3π sobre 2, o meu tamanho de R é menos 1. O ponto vai estar marcado aqui. Ó. Em 3π sobre 2, o R volta uma unidade. Pronto. Aí o desenho será exatamente esse aqui. Similar ao que aconteceu no outro. Só que eu botei uma escala um pouco menor, enfim, ficou menorzinho. Mas a ideia é a mesma. Qual é a ideia? Vamos discutir um pouco essa ideia. Nesse tipo de construção aqui, onde, para esses dois exemplos, o módulo de A for menor do que o módulo de B, e aí eu estou falando desses valores, né? E esses, valores de B, valores de A, valores em módulo. Na aula passada vimos que quando os valores em módulo forem iguais, o tipo é a limaçom cardioide, tá? Nesses casos, nesses dois primeiros exemplos, onde o módulo de A é menor do que o módulo de B, sempre vai aparecer uma situação da seguinte maneira na tabela. Os três são positivos e um deles é negativo. Isso indica a presença de um laço no meu desenho. Os três são negativos e um deles é positivo. Também indicou a presença de um laço. E o laço vai ocorrer exatamente no valor que é diferente. 3 negativos e o positivo. O positivo é o diferente. 3 positivos e o negativo. O negativo é o diferente. É nesse local que acontece o laço. Tá bom? É uma situação onde o módulo de A é menor que o módulo de B. Para esses dois exemplos, as minhas limações serão chamadas de limaçom com laço. Simplesmente esse é o nome dado a essas limações que acabamos de desenhar. Todas as vezes que gerar um laço, é chamado de limaçom com laço. Tudo bem? Vamos agora ver os outros dois exemplos. Se liga. Então, pessoal, exemplo 3 e 4 para a gente fechar nossa aula. Do mesmo jeito que fizemos com os anteriores, o traçado rápido ainda é posto através de uma tabela com valores de θ, jogando e obtendo R, tá? Valores básicos 0, π sobre 2, π e 3π sobre 2. Deixa eu construir logo a outra tabela aqui para o exemplo 4 e me poupar. θ, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Só esses quatro triviais já me satisfazem, tá bom? Então, nesse terceiro exemplo, quando o θ for 0, seno de 0, 0, sobra apenas 2. Seno de π sobre 2, 1. Com 2, 3. Seno de π, 0. Com 2, 2. Seno de 3π sobre 2, menos 1. Com 2, 1. Tá? Vou construir o meu desenho, já enxergando isso daqui para dispor melhor o meu plano.
Lembrando que como tem o seno, a simetria ocorrerá na vertical, o posicionamento da limaçom ocorrerá na vertical, já observamos isso nos exemplos anteriores. Se liga, olha só, pensando na disposição, algo desse tipo. Angulação 0, angulação π sobre 2, angulação π, angulação 3π sobre 2. Beleza? Se liga. Em 0, eu tenho R igual a 2. O ponto estará aqui. Em π sobre 2, eu tenho R igual a 3. O ponto estará aqui. Em π, eu tenho R igual a 2. O ponto estará aqui. E em 3π sobre 2, eu tenho R igual a 1. O ponto estará aqui. Diferente dos outros exemplos, todos são positivos, nenhum deles é nulo e nenhum deles tem sinal contrário. Tá? São os três tipos. Aqui já é o terceiro tipo. Ok? Na cardioide, sempre quando você constrói a tabela, um deles é nulo, ao atribuir esses valores, que é o ponto de mudança de comportamento. Na limação com laço, um deles ou é negativo e os outros todos positivos, ou é positivo e os outros todos negativos. Esse é o momento do laço. E nessa daqui, todos têm o mesmo sinal, ou todos positivos ou todos negativos. Beleza? Então, a ligação ela vai ocorrer, né, da seguinte maneira. Nesse menorzinho aqui, eu venho e faço um abaulamento, tipo de uma maçã, que gera algo assim, tá? Ocorre um abaulamento no ponto que é menor, está mais próximo, tudo bem? Pensando que ele é simétrico em relação à vertical, e no eixo que ele não é simétrico ao eixo polar, nesse caso do seno, vai ter um mais distante e um mais próximo do polo. O mais próximo é onde ocorre o abaulamento, abaulado, tá? Uma entradinha. Enfim, vamos preencher a outra tabela. A outra tabela é com cosseno. Jogando 0 dá 1, ou seja, o R é 3. Jogando π sobre 2 dá 0, logo R é 1. Jogando π dá menos 1 com 1, dá menos 1, menos 2 com 1, menos 1. Menos 1 é porque eu criei uma situação similar ao item 1 e 2. Vou refazer essa situação. Vou colocar aqui, ó, 3, que eu não quero, senão vai recair no exemplo anterior que a gente estava trabalhando, no caso anterior, na verdade, tá? Eu quero que seja o terceiro tipo de caso, então não pode ser. Vocês já vão reparar o que é que não pode ser, eu já explico porque eu fiz essa mudança. Vocês já devem ter percebido, né? Enfim, se eu jogar π, cosseno de π é menos 1, menos 2, 3 menos 1, 1. Jogando 3π sobre 2, cosseno de 3π sobre 2, 0, então sobrará 3. Tá? É? Aqui eu tenho que corrigir também, tem que sobrar 3. Como eu mudei, vai mudar aqui em cima também. Eu mudei nesse, então eu tenho que mudar nos outros. Cosseno de 0, 1, então dá 2, dá 5. Pronto, agora está tudo certinho. Beleza? Vamos fazer a nossa construção. A gente já sabe da simetria em relação à horizontal, porque está figurando um cosseno na equação. Se liga, eu já observo os meus pontos aqui e vai dar algo nesse sentido. Polo, angulação 0, angulação π sobre 2, angulação π, angulação 3π sobre 2. Na angulação 0, eu vou ter um R igual a 5. 2, 3, 4, 5. O meu ponto está aqui. Na angulação π sobre 2, eu vou ter um R igual a 3. Meu ponto está aqui em cima. Na angulação π, eu vou ter um R igual a 1. Ponto aqui. Na angulação 3π sobre 2, eu também vou ter um R igual a 3. Por conta justamente da simetria em relação à horizontal. Tá? Logo, fazendo o esboço, um pouco abaulado aqui. Algo assim, desse jeito. Pronto.
Então, eu tenho a simetria em relação à horizontal, por causa do cosseno, em relação ao eixo polar. Tá? Então, o que acontecer em π sobre 2 acontece em 3π sobre 2. Fato, beleza. E aqui não é simétrico, tem uma parte maior e uma parte menor. A parte menor é onde acontece o abaulamento. Menor que eu digo, menor distância até o polo. Se liga. Esse tipo de limaçom, que é o nosso último, se caracteriza por, nas equações, A e B em módulo estão nessa relação. O módulo de A é sempre maior do que o módulo de B. Por isso que não tinha dado certo, que estava menor, e aí recairia no anterior. Tá? Mesmo que fosse negativo aqui, em módulo ainda iria dar essa situação. Beleza? Se liga. Essas situações aqui geraram uma limaçom sem laço. Então, quais são as possibilidades de limaçom, desde que o A e o B sejam diferentes de zero? Se forem 0 ou A ou B, recai em circunferências, como vimos na aula anterior. Tá? Se sim, módulo de A igual ao módulo de B, não precisa gravar. Eu não gravaria. Tá? Eu simplesmente jogo na tabela e observo. Um deles zerou, é cardioide. Um deles tem sinal distinto dos outros, é limaçom com laço. Um deles na tabela, todos eles têm o mesmo sinal, ou todos positivos, como foram nesses exemplos, ou todos negativos, a limaçom será sem laço. E o comportamento é assim, com abaulamento num valor menorzinho, mais próximo do polo. Beleza? É isso. Finalizamos o conhecimento sobre limaçom, a primeira curva, né, que eu não conhecia, de coordenadas polares. Próxima aula teremos mais uma curva. Tá bom? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até!